em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar-se, irmãos. Aleluia. Graças ao mistério da nossa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como está o coração de vocês, irmãos? Como é venido hoje, não sei que você está carregando de sua vida, das debilidades, das circunstâncias que batem a tua porta todos os dias. Aleluia. Aqui está, como sempre, me gusta falar. Estamos em um ambiente factível para o poder do Espírito. Factível a forma como chegamos, saímos diferente de como chegamos. Factível de aquelas aflições que vêm em nossos corações serem cambiadas. Aqui estamos predispostos a atender a graça e o poder em uma plenitude diferente. Eu sei que não cambia a diferença de uma habitação, no que se diz respeito a ele escutar a sua voz, escutar a sua entrega de coração a ele. Pero acá existe um sacrifício para vir, de dar essa primeira dia da semana para ele, para essa adoração ao Senhor, a dedicar esses primeiros momentos dessa semana a ele. É uma adoração a Deus somente por ser isto. Não necessitou de cantar, de alabar para ser essa adoração, mas ele reconhece esse esforço, porque eu quero receber do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Os dones, é o chamado, é o propósito, é um turbilhão de palavras. Essas palavras estão dentro do meu coração e não logo soltar eles. Já prediquei sobre isso, sobre o propósito, e nós todos temos que estar claros sobre isso. Amém. Não somente porque está escrito acá. Como está escrito? Conoce a palavra, vive o propósito. Amém. Se nós outros conhecemos a palavra de Deus, vamos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. Se nós outros estamos acá buscando ao Senhor para conhecer mais de Ele e manter e hacer manutenção daquilo que está sendo construído em nossas vidas. Aunque pareça agora, nesse momento, nesse dia, essa paz, essa graça, aún sim devemos estar claros e buscar do Senhor uma direção para fluir dentro do chamado do Senhor. Amém. Quando entendemos o propósito general, qual é o propósito general? Ser salvo e chegar a um pleno conhecimento e alcançar vidas. Porque a alegria que foi alcançado, com a alegria, a paz, a libertar, e que eu fui alcançado pela palavra de Deus, eu tenho que difundir, ser uma difusora, difundir pela palavra de Deus. Amém? Sim. Amém. Amém. Isso é um propósito general para nossas vidas. Amém. Mas o que passa assim junto ao algo? Você não vai ter a alegria de experimentar o que é fluir o poder de Deus por meio de sua vida para outra pessoa. Você não vai experimentar portas se abrindo para um propósito pelo qual você está involucrado. Hasta no negócio, sabe que vou prosperar em teu negócio. As coisas que estão em tuas mãos, seja um campo, seja um sítio, seja uma tienda que tenha, vai prosperar, porque você não quer que prospere, para que é o propósito pelo qual você está involucrado e comprometido, vai ser prosperado. Amém. Hará prosperar aquilo que está empreendendo. Hasta na universidade, hasta no conhecimento, para buscar, para melhorar suas habilidades naturais, a cair na terra, para ter mais negócio, para ser um curso de seguridade na escola, um curso de condução,
O Senhor hará prosperar tu negócio ou solamente se dispor do coração em hacer as coisas dele. Amém. Nós somos às vezes pensamos ao revés. As pessoas estão acostumadas a pensar ao revés. Esperar as coisas prosperarem para ser algo. Eu tenho que tomar uma iniciativa. Eu tenho que ter a iniciativa inicial para que o Senhor pueda prosperar aquilo que está empreendendo. Porque às vezes muitas de nossas inspirações que vêm no nosso coração é o Espírito falando com você. Porque isso que está sendo prosperar é para um propósito em Deus. Aleluia! Nunca seremos plenos. Assim como não era pleno nossa vida secular, é mundo que estávamos oscuro, um olho tinha em nossas vidas porque não conhecíamos o Senhor. Algo me faltava. Agora, como já expliquei, somos filhos de Deus, fomos transformados em nosso espírito. Assim como faltava algo naquele tempo, a hora que nós somos filhos de Deus, falta algo. Quando nós não cumprimos o propósito ao qual você foi chamado. E quando entendemos o propósito e nos comprometemos com o propósito, o chamado vai ser desenvolvido em sua vida. Amém. Irmãos, você não sabe quanto esperamos por essa escolha que vamos atender. Porque esse desenvolvimento, o rompimento de pedras para sacar de nós da vida das pessoas, e recuerde, se você se dispor a promover aquilo que Deus tem sobre a sua vida, no que se respeita a conhecer a palavra, nos evitará anos para que lograr aquilo que poderia ser o ano que vem, amanhã, passado amanhã, na semana que vem, porque não estou comprometido com o chamado, não estou comprometido com o propósito. Não ouvi o do que publicasse essa semana, estou comprometido com esse propósito. Romanos 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso me alegra, pessoas que estão comprometidas e Deus vai a ser abrir portas para você. Amém, Senhor. Aleluia. Na compra do veículo, na venda do veículo, ser o que ser, Deus hará prosperar para um propósito. Se você está comprometido, ele sabe que às vezes você vai perguntar: para que tanto dinheiro? Por que vem tanto dinheiro assim? Porque é um propósito. Para investir em sua vida, para que sua vida prospere ao mais, para poder ajudar pessoas a crescer. Amém. Amém, sim, Senhor. Aleluia. Propósito. Os propósitos nos guiam e nos dá, quando entendemos o propósito, às vezes entramos em uma universidade, entramos em um estúdio, entramos em algo e passamos a poner foco aí nesse lugar. Se enlouquecer do que está nascendo. Que dá sentido às suas decisões. Porque não é coisa mais mala do que um sentimento malo que nós outros hacemos. Eu estou fazendo isso porque está bueno, está dando dinheiro, mas não tem propósito. Isso está me dando ganâncias, mas não tem propósito. Não há felicidade nisso. Não encontra paz e alegria nesse lugar. Aonde tenha tudo dinheiro. Não era assim, amado? Quando não tinha propósito, agora tinha propósito. Que nós todos entendemos bem, claro, e fácil as coisas vêm chegando, a hora sim que eu entendo o propósito, porque Deus me hizo prosperar. Às vezes, recorda de José del Rico, ele passou aí, quando o Senhor passou a poner os sonhos sobre ele, e ele teve o sonho, foi ao tiro apresentar aos irmãos. Ele entendeu toda a revelação que os irmãos iam se inclinar a ele. Pero para outros, porque não teve tempo de preparar e de conversar da forma correta com os seus irmãos, entrou em um outro caminho.
de envidia de sus hermanos, hasta quedar preso. Então, aunque esse tempo e experiência que ele teve em cárcere, na circunstância que José tuvo allí naquele lugar para chegar a ser governador de Egipto e a ser prosperar todo o seu povo por causa desse governo, o caminho, eu creio que o destino poderia ser distinto, porque o poder de eleição, a porta que você abre hoje, por uma decisão, vai abrir um caminho para um sendero para você. Nós não podemos levar em consideração e tomar uma posição onde pode nos levar a um caminho mais largo e considerar que é Deus que está ponendo. Agora, que Deus pode te dar graça para cumprir esse caminho que tu elegiste, sim, se pode, como tuvo para você. Mas pode ser distinto. Nós às vezes temos uma oração que falamos que vai ser rápido sobre tua vida. Quando falamos que vai ser rápido, vai ser fácil, é porque você vai ter eleições corretas em aquelas coisas que necessita ser. Poderia ser distinto, né, gente? Eleições. Aleluia. Romanos 8:28 habla a los que ama a Deus. A los que ama a Deus. Hay alguém que ama a Deus acá? Amém. Aleluia. Quem ama a Deus? Amém. Aleluia. A los que ama a Deus, todas as coisas lhe ajudam a bem. Isto é, a los que conforme a su propósito são chamados. Amém. Aleluia. Aí entra, quando entendemos o propósito, se viene a revelação do chamado. Se abre a porta do chamado e entender que o Senhor te chamou há tempo. Que o caminho que você elegeu, por as peleas da vida, por as diversidades da vida, te ensinou, te instruiu para um lugar onde terás uma estrutura física, psicológica e espiritual. Pero dentro dessa estrutura, generalmente olvidamos a estrutura espiritual. Assim como tu corpo necessita de comida para sustener-se, tu espírito necessita da palavra de Deus para sustener-se e te levar no caminho correto. E diminuir, pensando que são atalhos, e não são atalhos, são o caminho correto que o Senhor tem para ti. Amém. Aleluia. Entender propósito não é ter somente metas, como o mundo habla, pero estar alinhado com o plano divino de Deus que desenhou para você. Aleluia! Glória a Deus! Tu chamado, porque sabemos e entendemos e falamos bastante estes dias que eu estou predicando sobre o tema propósito, chamado. Nós outros fuimos chamados, isso quedará claro para ti. É como aquela mulher que estava ali, estava buscando água e Jesus estava aí, cerquita aí, e falou dos mistérios daquilo que estava passando no seu coração, e ela tuvo com alegria entender que ele era quem era. Aquele que poderia levar a solução, aquele que ela um dia escutou que vendrá um Salvador. Amém. E quando ela entendeu o propósito, seu chamado qual foi? Chamar a outros. Chamar a outros, porque aquilo que eu recebi e entendi não necessitava de um milagroso, um grande, assombroso milagre para revelar tão grande alegria e entender, porque ela naquele momento eu creio que ela montou, porque ela conhecia e escutar que os judeus falavam, porque ela entendeu que estava se cumprindo algo
Aqui para vocês, nós outros, quando acertamos Jesus Cristo, se cumpriu algo. Se cumpriu a graça de Deus sobre nossas vidas, entendendo esse plano de salvação. Aleluia. Pero para cumprir e entendendo o propósito dele chamado, vêm os dons. Te acompanharão. A manifestação da graça e do poder de Deus. Eu planteei isso no culto de oração. E nós buscarmos os dons, a manifestação dele, não somente dos dons do Espírito, mas também dos dons ministeriais. Como estava em Joabé acá, martes passado, devíamos orar por isso. Quantas coisas passam tão sencillas na nossa vida, quando entendemos o sonho, entenderá a revelação dele. Es assim, Helena. Quando entendemos a revelação, é a representação, expressão de Deus do amor, de um livramento para nós outros. De mostrar as brechas, os espaços que estão abertos e podemos cerrar eles. Coisas que nossos olhos naturais não logram ver, não logram compreender. Às vezes, quando ponemos uma câmera, às vezes eu estudei para pôr câmeras em algumas seguridade pela empresa, e se hablam de um término técnico que eles hablam, que é ponto oscuro. Não liga a câmera, não vê. A câmera tem um ângulo de 45 graus na frente dele, tem pontos oscuros onde ele não alcança. E nossos olhos têm pontos oscuros, nossos olhos naturais e às vezes espirituais também, por falta de conhecimento. Agora, quando tenho a luz da palavra de Deus, dando prioridade a ela, entendendo o propósito e o chamado sendo aclarado, eu me posiciono para correr em este sendero, por um guiar do Espírito. Aleluia. E eu falei sobre isso, os versículos que eu li no culto de oração, foi 1 Coríntios 12, 1 a 3. 1 Coríntios 12. Porque temos que ter claro sobre os dons e sobre o propósito, sobre o chamado. Por quê? Devemos ter claro isso. Enquanto aos dons espirituais, irmãos, quero que entenda bem este assunto. Uma inspiração de Pablo para que escrevia aos Coríntios como deveria se comportar em los dons. Vocês sabem que quando eram paganos, se derramam a arrastrar hacia os ídolos mudos. Ou seja, não eram guiados, não tinham luz, não tinham a clareza do propósito, do chamado, não tinha o eco que estava dentro da pessoa, não era de nada. Agora sim, por a salvação, por o plano de Deus, temos claro por onde devemos caminhar. Estar aqui hoje é um deles. Aqui é um pit stop. Todos entendem essa palavra, pit stop? Um ponto de parada para recargar. Pit stop. É um ponto no seu tempo, na tua linha do tempo, para recargar, entender o propósito e o chamado. Eu estou falando em uma coisa que eu creio porque creio que Deus está falando no coração de cada um, conforme a necessidade de ti, que tenhas. Moldado a ti, se nós podemos ir na coisa antes de sair, o que Deus falou no teu coração, falou isso, será distinto para cada um, porque tem uma necessidade de cada um, e Deus sabe falar para ti conforme tua necessidade. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E no verso 31, 1 Coríntios 12, 31, vocês, por sua parte, ambicionem os melhores dons,
vou falar, detalhar os dons, mas saiba que existe. Saiba que eles vão se manifestar segundo é propósito. Amém. Conhecer a palavra. Vivia de propósito. Amém. Aleluia. Aunque el amor é maior, os dons espirituais há que buscar eles. Como habla em 1 Coríntios 14:1, procurar alcançar el amor, pero também desear ardentemente os dons espirituais, sobre todo que profetiza. A profecia, é interessante aqui, sobretudo a profecia, porque uma das coisas que nos, como habla já, que leímos há pouquinho, que andávamos em oscuridade. Aquele que não busca os dons, aqueles que não buscam essa graça, essa ferramenta, e foi claro na semana passada sobre ter acá, temos uma carga de ferramenta, mas se não ocupamos ela, não a necessitamos. É como não entender que Jesus Cristo foi à cruz, morreu, levou sobre si toda a nossa deuda e também todas as nossas enfermidades. Amém. E quando temos a necessidade da enfermidade, e a primeira coisa que hacemos é um ibuprofeno. Não é problema com o ibuprofeno. Deus deu sabedoria ao homem para fazer essa medicina. Pero que Deus tem que ser buscado antes do ibuprofeno entrar em sua boca. Dá graças a Deus por sabedoria, porque Deus, esse Deus é uma ferramenta que Deus vai manifestar. Dá graça sobre o meu corpo. Entende? Poner em primeiro lugar aquilo que estás fazendo para Deus, entendendo que é Deus que governa a sua vida. Não estou caminhando nada do que já o fazem, mas entender que Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, se procurar alcançar o amor, pero também desejar ardentemente os dons espirituais. Amém. Porque são ferramentas. Se você for fiel no sentido que eu falei sobre um remédio, uma medicina que toma, Deus vai te dar a palavra e entendimento e ele guiar do Espírito para tomar uma posição. Se o sonho que vem a você não tem a revelação, mas está incômodo, porque algo passa, algo o Senhor está falando, pede a direção do Espírito. Se não tem o discernimento, comparte com o irmão, cujo irmão tenha frutos. Nós não compartilhamos com quem não tem frutos. Isso é outra coisa que devemos falar depois, sobre os frutos. Porque é necessário. Porque eu ouvi essa semana uma pessoa, ele só ia de pastor, um vídeo falando na calle. Irmão, você não sabe o que passou agora? Eu vi no Instagram, pastor, eu não guardei esse vídeo. Irmão, você não sabe o que passou agora? Uma pessoa queria orar por mim, pediu para orar por mim, que ele não quer uma oração, que Deus pode benecer você. Aí ele perguntou: e quem é você? De que igreja tu eres? Quem é tu pastor? Ele do Caiado, não tinha igreja, não tinha nada, nenhuma referência para dar. Já. Porque para impor a mão sobre você receber de algo de uma pessoa que não tem frutos, que não sabe onde está, a que religião está involucrada. Amém. Temos que ter cuidado com isso também. Por isso que às vezes quando vamos orar por alguém, devemos nos apresentar e saber quem somos. A ser a identificação, somos representantes, embaixadores de Cristo. Tenho na igreja, tenho um pastor, tenho sou submissa, tenho obediência. Não, pastor, a obediência é o sentido da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Fuimos chamados, irmãos, para ser isso. Amém. Levar esse evangelho, a alegria que está dentro de você, que eu tenha sob pressionado por tantas circunstâncias em minha vida. Aunque esteja em esta posição, em essa circunstância sobre minha vida, eu encontro paz. Amém. Eu encontro alegria. Amém.
eu logro dormir tranquilo. Aunque as cuentas, as circunstâncias na família venham sobre você, sobre sua vida, você tem onde recorrer, tem uma casa tranquila, uma moeda tranquila para ti. Porque Deus, com sua sabedoria, está te mostrando. E você está demonstrando que tua confiança está em Ele. Amém. Aleluia. Amém. Amém? Eu recuerdo o versículo que eu abri a semana passada. O versículo chave. 2 Coríntios 5:17. Você que vai ser na escola, isso é um versículo chave para a sua vida. 2 Coríntios 5:17. Habla. Por lo tanto, se alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Usted tem que entrar em novidade de vida, tem que caminhar em novidade de vida. Eu estou em Ele novo. Por que as coisas parecem guerra? O que falta para que eu cambie as coisas? Conhecimento. Porque conhecer a verdade vos hará livres. Aleluia. Agora sepa que os dons, esse guiar do Espírito, a manifestação que vem sobre sua vida, assim como as coisas deste mundo que há se prosperar sobre o humano, é para alguém. Assim os dons que vêm sobre sua vida, é para ser compartilhado com alguém. Amém. E se eu não uso esses dons, como por exemplo o ibuprofeno, ou seja, não buscar a Deus em primeiro lugar antes do ibuprofeno, não hará manifestação da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos uma vigilância nesse negócio para saber a procedência ou os frutos que devemos carregar para o propósito que Ele chamado ser completo em sua vida. Aí hago a pergunta que até isso lá na tele, um programa que eu estava aí, foi a primeira coisa que abri, eu estava tanta pegada a isso, estava solamente, não sabia que ia falar, mas a primeira coisa que saiu foi essas perguntas. A salvação é para todos? Sim ou não? Sim. Todo aquele que crê em Ele será salvo. É para todos. Agora pergunto, todos serão salvados? Não. Por quê? Porque não escutam a palavra. Todos nasciam aí, todos aqueles que são salvados, aqueles que encontraram com Deus, são chamados? Sim. Todos são chamados. Aí pergunto, todos vão entrar no chamado? Não. Muitos poucos, não importa, só que estou falando que não vai ser uma plenitude como deveria ser. Aí uma plenitude daquilo que já sabemos que Deus habla assim, que foi para todos a salvação. E aquele que entrar receberá uma graça e um chamado de Deus, todos. Nem todos usufruirá. É como entrar em um veículo mais moderno que se resiste e não saber todas as coisas que tem nele. Não saber para que segurar os botões. Como exemplo, o pastor recorria pastor na minha mente. O pastor, um dia, ele tinha uma classe social, na quantidade de plata, sostener, conhecer o veículo que ele tinha. E foi obedecido. Deram um veículo novo para ele, um veículo muito potente para ele. E ele quedou preocupado com o dinheiro do combustível. E ele quedou preocupado com o combustível, como foi sustentar esse veículo, e começou a orar, e tudo que ia ser uma grande viagem. E essa grande viagem, ele decidiu, para economizar combustível, ele foi barrar os vidros do veículo,
porque não quero usar o aire acondicionado. Para não gastar muito combustível e ter um ahorro no final da viagem. Estão entendendo a lógica? E há pessoas vivendo o Evangelho poupando os dons, porque não querem usufruir, porque quando usamos, a graça vem, porque ele desejou um veículo novo, e o veículo chegou, e agora estava preocupado com outro tema. Lógico que eu tenho que entender o propósito e o chamado daquilo que chega a mim, mano. Aí sim eu posso usar em plenitude quando conosco a palavra. Amém. Aleluia. Amém. Todos salvados receberam a graça para cumprir o chamado? Sim ou não? Sim. Isso é pleno. Também. E a hora? O que falta para que eu logre a ter? Lógico que para mim, como pastor, vai fluir algumas coisas distintas de você, porque o propósito e chamada são diferentes de mim e do teu. Da parte do corpo. Na parte desse corpo tem um movimento. Esse se move muito e aparece em todos os lados. E alguns que estão aqui querem estar aqui, porque não entendem o chamado e a posição do corpo de Cristo que está. E quando Jesus deixou claro, do corpo de Cristo, é porque havia funcionalidades e finalidades distintas para cada parte. Por isso que devemos entender o chamado, o propósito, e será, quando você caminha correto e entende, não vai esperar que a porta dele mole se abra. Ele vai se abrir só quando chegue na porta. Se você não caminhar hasta ele não vai abrir. Amém. Aleluia. É o chamado. Efésios 4 habla, no verso 1, vamos ler um pouquinho mais. Aleluia. Isso aqui é somente um despertar, amém? Estou despertando o dom, é o chamado. Estou assinalando para que você tenha em conta em sua caminhada todos os dias. Eu, pois, prisioneiro do Senhor, Pablo hablando a los Efésios, os ruego que vivais de uma maneira digna de la vocación com que habéis sido chamado, com toda humildade, mansedumbre, com paciência, suportando uns a outros em amor, esforçando-se por preservar a unidade do Espírito em el vínculo de la paz. No verso 3, já. Aleluia. Verso 4. Há um solo corpo. Não é vários, há um solo. Amém. Sim. E um solo Espírito. Amém. Aleluia. Assim como também vosotros fuiste chamados em uma mesma esperança de vossa vocação. Há um chamado, irmãos. Eu sei que aqui está falando dos dons ministeriais, mas todos, como deixamos claro e entendemos claro isso, que nós todos fomos chamados. Aleluia. Um solo Senhor, uma sola fé, um solo bautismo, um solo Deus e Padre de todos, Amém. que está sobre todos, Amém. por todos e em todos. Pero a cada um de nós outros se nos ha concedido a graça conforme a medida do dom de Cristo. Portanto, disse: quando ascendeu ao lado, levou cativo uma hoste de cativos e deu dons a los homens. Deu. Não é que
que pelear por eles. Dio. Agora vai se manifestar a cada um de nós outros, conforme nosso entendimento e posicionamento do chamado e do propósito que você tem. Há pessoas que são levantadas por um momento, para um momento necessário no corpo de Cristo, porque não há quem escute a voz, não há quem está atento à voz. Às vezes a pessoa, por estar nesse lapso de tempo, esse rango de tempo, pensa que ele foi chamado para toda a vida estar aqui. Você sabia que ele estava num ponto emergencial para cumprir o chamado, daquele momento, daquele povo que necessita dessa palavra. Porque uma palavra profética pode levantar de um de vocês a qualquer momento, saltar no coração de vocês. Não necessita de um profeta, porque o Espírito do profeta habita dentro de cada um de nós. Agora, o discernimento e o cumprimento dessa profecia, há que ter uma direção do Espírito também. Há que ter uma coerência também. Aleluia. Vamos continuar lendo. Verso 9. Esta expressão, assim, versículo 9. Efésios 4. Vamos. Esta expressão ascendió, que significa sino que ele também havia descendido às profundidades da terra. Ele que descendeu é também ele mesmo que ascendeu, muito mais arriba de todos os céus. Para quem entenda aqui, e tenha claro, Pablo estava aclarando bem claro quem era Jesus. Para poder llená-lo de todo, quer dizer, recebeu tudo, então se ele concedeu a nós outros duas coisas. Então, se ele tem poder para llenar-nos. Aleluia. E deu alguns a ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de capacitar a los santos para a obra do ministério. E logo entender isso do que está passando aqui, que o Espírito Santo de Deus revela a você e receba isso como reino para as suas vidas. Aleluia. Que é levantado pessoas, eles não são maiores do que vocês, são homens como vocês, mulheres como vocês, e está levantado com um propósito de lhe guiar e mostrar e trazer essa instrução e o crescimento no corpo de Cristo. Ao sim, necessita consideração, ordem, decência e submissão. E se você quer desenvolver o chamado de ser, há que servir no corpo. Quando se serve no corpo, vai entender o propósito e o chamado de Deus. E de onde eu vou servir? Primeiro, busca do pastor. Busca, sou eu. Aleluia. Aí nunca pega, irmãos. É muito trabalho. Aleluia. Hasta que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento pleno do Filho de Deus. Está falando de los dones ministeriais, está falando do corpo de Cristo. E nós outros estamos aqui para levar vocês a esse culto. Temos inspirações para isso. Aleluia. A la condição de um homem maduro, a la medida da estatura da plenitude de Cristo. Há uma plenitude em Cristo. Amém. Para que já não sejamos ninhos. Amém. Para que não sejamos ninhos. Amém. Sacudidos por as olas e levados de aqui para allá por todo o vento de doutrina. Amém. Aleluia. Efésios 4, 14. 4, 14. Para que já não sejamos ninhos, sacudidos, zandareados
por las olas e levados de aqui para allá por todo o viento de enseñanza e por toda a estultícia e las artimanhas de quien emplea métodos engañosos. Amém. Ou doutrinas, como habla aqui nesta versão das Américas. Aqui lá, para que você saiba, NVI significa Nueva Versão Internacional, é uma linguagem mais comum, mais fácil de entender. Eu estou aqui nas Américas também, é uma versão contemporânea também, e que nos ajuda a entender também. Então, a doutrina, ou seja, sabemos que nos últimos dias, nós estamos invertimos, o Ministério inverte alto em conhecimento, porque vamos ser zarandeados por doutrinas. Amém. E por aqueles que hoje estão dentro de doutrinas que não são de la Bíblia, são doutrinas de homens, para sacá-los deles, porque por ter algumas coisas que confirmam su bienestar de la vida cristiana que tiene, para sacar eles de dentro de isso, é muito difícil. Imagina você, essa semana tuvimos uma publicação do Vaticano, hablando e deixando claro que Maria nos salva. E agora, quanto nosso grande desafio de los cristianos evangélicos para levar o evangelho para os católicos era sacar isso, a hora se sacava. Agora, para sacar a Maria de dentro de eles, para que eles entendam, vai levar um prato muito grande para que entendam. A própria Igreja Católica reconhece que estava entrando na doutrina que não era bíblica. E de aí sacando a história de Maria, esse posicionamento que tinha antes, la Madre de Deus. Como serão os outros santos? Vão cair também, no que se diz respeito ao posicionamento de milagres e doutrinas dentro da igreja, que ele logra milagres sobre nossas vidas. O milagre que apóstolo Paulo dá para nós é a palavra que levou para nossas vidas, a doutrina que devemos caminhar. Chegar a esta graça e essa plenitude de Deus para nossas vidas. Sim. Aleluia. Verso 15. Sino que hablando a verdade em amor, crescamos em todos os aspectos em aquele que é a cabeça, é de si Cristo, de quem todo o corpo, estando bem ajustado, e unido por la cohesia, deixa eu ver acá, mas bem, al vivir de la verdade com amor, cresceremos hasta ser um todo, como aquele que é a cabeça, é de si Cristo, verso 16. Por sua ação, todo o corpo cresce e se edifica em amor, sustenido e ajustado por todos os ligamentos, segundo a atividade própria de cada membro. Está bem detalhado aí? Está tudo necessário. Devo buscar, ter uma búsqueda, um interesse de buscar, encontrar meu posicionamento no corpo de Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E volto para aquele versículo, que devemos procurar alcançar o amor, pero também desejar ardentemente os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1. O amor está abrindo de tudo. Sem amor é possível ele operar pela fé. Porque a fé opera por meio do amor. Pero os dons há que também ser buscados. Ter uma búsqueda por eles. Aleluia. Quando eu conhecia isso,
no início do Evangelho, sabia que tinha algo sobre minha vida, não tinha essa revelação, essa entrada que você com 1 ano, 2 anos, 3 anos que está aqui com nós outros. Passei anos para entender isso. Eu sei que me converti, com 2 anos eu estava entrando no ministério que estou hoje, no verbo de vida, com essa clareza da palavra, e nós outros entramos assim, parecia com uma lluvia de informações, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que fazer isso. Glória a Deus que manifestará a bendição de Deus, porque eu me posicionei daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém. Mas aún sim, há cristiano viajando de ventana aberta para não gastar combustível, para não gastar os dones, para não usar os dones. Não, Deus não vai incomodar Deus pedindo um dom para que eu não vou gastar. Está disponível, irmão. É só apertar o botão de oração, caminhar em amor, entender, buscar o chamado, entender a posição correta, o propósito para manifestar aquilo que busca. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus queridos irmãos, mantenhamos firmes. 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus queridos irmãos, mantenham-se firmes, incomovíveis, progressando sempre em la obra del Senhor, consciente de que seu trabalho em el Senhor não é em vano. Amém. De sencillo assim: salvação, chamado, propósito, responsabilidade, serviço. São palavras-chave que estão em nossas vidas, que devemos buscar elas e poner um posicionamento dentro do corpo de Cristo. Ser efetivos em el chamado de Deus, para que sejamos efetivos em el chamado de Deus. Alcançar pessoas, discipular pessoas, cumprir aquilo que a palavra de Deus. Se nós outros não entendemos esse evangelho, não nos posicionamos como devemos nos entender nossa posição, não se manifestará. Não vai lograr caminhar de ar condicionado. Aleluia. Então, ser um servidor da palavra. Primeira coisa que hacer, servir ao corpo de Cristo para o desenvolvimento. O chamado de Deus me passou como pastor. Eu solamente dando um exemplo. Eu, quando nas primeiras semanas que eu aceitei Jesus Cristo, comecei a dedicar a leitura da palavra de Deus, os sonhos, as visões vinham sobre minha vida. E eu queria isso não é para mim, Senhor. Essa conversação você já conhece na Bíblia, tem pessoas que falam assim, isso não é para mim, Senhor. Eu não tenho a eloquência para falar. Eu não tenho o conhecimento. E me envia para um país que aún mais me cuesta hablar. Me cuesta hablar. E aún me cuesta hablar, quer dizer, já não falava, já não sentia que me falava bem. E aún me envia para um país que eu tenho que falar distinto, diferente. E aún logo caiu o joveu, é um milagre. Vocês são um milagre de Deus para a minha vida. Glória a Deus. E vocês vão ser milagre para outras vidas. Amém. Serão resposta de oração para outras vidas. Amém. E não são poucos. Não são poucos, são muitos. E as pessoas entram e me entendem, pastor. Você predicou sobre chamado, sobre propósito. Qual é o meu chamado, pastor? Me ajuda a entender. Me ajuda a chegar a isso. Eu espero ser isso, amém?
Pero as pessoas às vezes entram em um posicionamento, em um sendeiro de buscar. Qual é o dom? Sou pastor, sou evangelista, sou isso. Irmãos, João Bautista chegou lá nos últimos dias e não descobriu o chamado. Jesus, quando ele enviou, ele estava na cela, enviou seu discípulo para perguntar a Jesus isso, se ele era quem ele disse que era. E Jesus levou a considerar ele, aquele profeta, e não há um novo profeta como ele. Declarou quem era, se ele era um profeta. Pero ele não chegou a escutar de Jesus que ele era um profeta. Pero ele simplesmente entendeu seu chamado de disponibilizar sua boca. Voz que clama em deserto. Ou seja, o que eu estou querendo falar também é o título. Para que correr atrás de um título? Porque daquilo, quando você entende o propósito, é chamado de Deus. E é uma das coisas, irmãos, que nós não estamos preocupados com títulos, porque o que me hace pastor, é o chamado que está sobre minha vida, é o reconhecimento de vocês. Não sou eu que digo. Eu reconheci quando o Senhor me chamou. Pero eu não posso me intitular com o título de pastor, e está falando, sou pastor, sou pastor, sou pastor, tem que me chamar de pastor. Mas esta graça vem da forma como nós outros estamos unidos e levar e considerar. Isso vendrá sobre a vida de vocês, na graça de Deus, do propósito ao qual Deus nos chamou. Sim. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então tenhamos em conta que existe um propósito, que existe um chamado, que existe a graça de Deus. E que sabe, conhecemos muito bem a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor que não merecemos, mas está disponível. É o ar condicionado que está disponível e não utilizamos. Algumas pessoas fazem um esforço para atender a graça de Deus. O esforço único, nosso esforço é andar em santidade. Vamos impartir um treinamento para liderar das coisas dos departamentos da igreja e vamos entender isso. E quando nos disponibilizamos no serviço da igreja, Deus fará prosperar para o propósito pelo qual Deus nos chamou. Chamou a cada um de vocês. Eu não sei se é como para ti, Esther, para Glória. Chegar aí, vou tocar uma música e vou cantar e saber que vai cantar. Não é assim. Vê que quando vai tocar a primeira nota de sonido e vê que vai saindo, cada música vai saindo, passo a passo. Isso é uma graça. E quando você termina, vê que a música está bonita, está harmoniosa. Aí a harmonia está correta. Como eu cheguei aqui? Por um esforço, por uma submissão. Assim é a vida do cristiano. Quando nós nos sujeitamos a entrar nesse chamado, vendrá coisas sobre a sua vida. E aqui tem órgãos e ouvidos espirituais abertos para entender e aplicar em propósito correto, para que desenvolva o chamado de Deus sobre a sua vida. Porque as pessoas que vocês vão alcançar, talvez eu nunca poder tocar eles. Talvez a única chance de que alguém vai escutar a palavra de Deus seja por meio de você. Talvez você só tenha um só encontro com aquela pessoa antes dela morrer. É o propósito de Dom Daniel e Dom Marcos, uma inspiração para nós outros, que nunca falta um culto. E quando falta avisa, não vai poder ir por isso, por isso, por aquilo. És uma inspiração para nós outros. Vocês são inspiração para a minha vida, porque vocês são primeiros em minha oração. Porque não puedo defraudar aquilo que eles levam, que eles creem na palavra de Deus, e me hace ser forte e levar adelante o propósito de Deus sobre minha vida. Vocês são inspiração.
para nós outros. Aunque não seja, agora sabe. Vocês são inspiração para nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Amo a vocês antes de conhecê-los. Aleluia. Quero chamar a maestra.